Muito bem, querido. Quero saudar mais uma vez toda a igreja na graça, na paz, na unção do Espírito Santo. Amém. É muito bom nós estarmos aqui, né? Como o John falou há pouco, num número muito mais reduzido. E a gente tem visto aqui, tem sentido falta realmente de bastante pessoas, né? Mas é um tempo de férias, né? Férias escolares. E tem muitas pessoas viajando, família do pastor toda também de férias, aproveitando esse tempo. E tem também aqueles, né, que esfriam um pouquinho, né, já dá uma preguicinha, a gente entende, ok. Domingo que vem temos outra oportunidade, mas eu me alegro com você que está aqui, louvado seja o Senhor pela sua vida, né, família de Deus, né, eu falo isso porque a gente é família de Deus, somos próximos uns dos outros e a gente sente falta dos nossos amados. Queridos, nós estamos seguindo nossa jornada daqueles encontros com Jesus. E se você está esperto aí desde o começo do culto, você já pode começar a entender o que nós vamos falar hoje, do que nós iremos elaborar aqui, refletir nessa noite. Nós temos mais um encontro muito maravilhoso aqui diante de nós. E a gente tem visto, né, encontro esses, as pessoas simples, pessoas como eu e você, se deparando com Jesus, em determinadas circunstâncias, acontecimentos, e tendo a sua vida transformada. A sua vida, as suas vidas, os seus transformadas depois de um encontro com Jesus. E talvez essa seja uma das maiores belezas do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele nunca tratou as pessoas como uma multidão sem rosto. Embora Ele falasse às grandes multidões, ensinassem as grandes multidões, quando Ele falava para tantas pessoas, o seu coração se compadecia delas, porque Ele se concentrava nas pessoas. Ele se concentrava de tal forma nas pessoas, que o seu coração se compadecia delas, dos seus dias, das suas lutas, das suas dores. E Ele encontrava gente de todo tipo, pessoas de todo tipo, cada um com a sua história, cada um com as suas feridas, com os seus dilemas, com as suas perguntas, os seus pecados. Gente como eu e você. E nós temos visto aqui no decorrer desse mês, nós temos ouvido também, por essa história aqui, pela palavra de Deus, que em cada encontro, em cada momento de pessoas que se deparam com Jesus, nós reafirmamos, nós entendemos que o Evangelho é de fato a resposta de Deus para as crises humanas, para as nossas crises mais profundas da nossa alma, do nosso ser. O Evangelho é a resposta. Mas nós podemos concordar em um ponto aqui, amado. O Evangelho, ele não é uma mensagem para pessoas boas. Ele nunca foi. Na verdade, o Evangelho, ele é uma boa notícia. Ele é uma palavra, uma mensagem de Deus para pessoas que são culpadas. Eu e você. O Evangelho é essa boa notícia, essa mensagem restauradora, transformadora, não para pessoas perfeitas, boas, excelentes, longe disso, mas para pessoas culpadas, eu e você. E aí no decorrer da nossa caminhada aqui, da nossa série, nós vamos refletindo sobre esses encontros com Jesus. E aí nós temos respondido, durante esse tempo, perguntas como: o que Jesus faz, o que Ele fala, quando Ele se depara com um pecador culpado? O que Ele fala quando Ele fica frente a frente com um pecador culpado? E nesse sentido, talvez hoje nós podemos considerar algo bastante interessante.
Talvez existam duas vozes que disputam diariamente o meu e o seu coração aqui. E uma diz para mim e para você: olha, você merece ser condenado, culpado, merece ser condenado. E uma outra voz diz para mim e para o seu coração: olha, existe graça para você. Existe graça para você. E a pergunta então que nós podemos fazer aqui, para nos provocar de certa forma, a pensarmos juntos aqui, a refletirmos, qual é a pergunta que Jesus tem feito aos nossos corações? Será que Ele nos aponta a culpa? Ou será que Ele nos oferece a graça? E é isso que nós vamos descobrir, queridos, quando nós nos deparamos aqui com mais um encontro bastante sublime de Jesus com uma pessoa como eu e você. Um encontro bastante conhecido, também lá registrado no Evangelho de João. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler lá do verso 1 ao 11. Talvez esse um dos encontros que mais nós comentamos aqui da Sagrada Escritura, de Jesus com pessoas culpadas. E aí você pode acompanhar a leitura, manter a sua Bíblia aberta, e diz assim a palavra: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que terem do que acusar Jesus. Mas ele, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Querido, feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, nós queremos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra lida, pedir que o Senhor venha com Teu Santo Espírito iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender essa palavra, Pai. Que nós possamos desfrutar dessa palavra e que ela possa fazer sentido nas nossas vidas, Deus. Palavra essa que é a verdade, que é atual, ó Deus, e é necessária para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto bastante conhecido, e ele é até um pouco forte, se nós pensarmos com mais sensibilidade, mas é um texto bastante interessante. Amados, eu creio que em determinado momento das nossas vidas, em alguma circunstância, em alguma situação diversificadas, todos nós, sem exceção, todos nós já fomos pegos ou já caímos em alguma situação bastante constrangedora. Todos nós já sofremos algum tipo de constrangimento, de todos os níveis, das coisas mais simples, mais bobas,
até as coisas mais complexas, mais pesadas. Às vezes é algo simples, não precisa ser nada pesado, não. Um exemplo, né? Em dia que nós vivemos aí, o mundo do WhatsApp. Quem nunca mandou ali uma mensagem falando de alguém, às vezes até xingando alguém, e aí você vai ver, você mandou para a pessoa. Você ia mandar para o seu amigo, você mandou para a pessoa. Ou às vezes está elogiando, não sei, né? Acho que é mais, mas são mais vezes a gente tá bravo, né? Tá falando mal da pessoa e manda para a pessoa. Já aconteceu comigo. Ainda bem que eu não mandei no grupo da igreja. Ia ficar feio para mim, né? Para quem trabalha no remoto, no online, esses dias eu estava em casa trabalhando, e aí eu tinha uma reunião importante com a alta gestão, reunião online. E aí, se você está em casa, né, eu falei, acho que eu vou vestir um blazer, uma camisa e um blazer, vestir. E aí você imagine o uniforme do Bastião, camisa, blazer, um chinelo de dedo e um shorts. Você fica sentado, ninguém te vê, só aqui. E aí me passaram a palavra, eu comecei a falar, quem me conhece sabe que eu mexo muito as mãos, e falava assim, e coloquei ali umas palavras difíceis no repertório, para dar aquele valor no discurso. De repente, vem uma mensagem do gerente falando, Lucas, 2 minutos discursando, teu microfone está desligado. E aí eu passando aquela vergonha. E aí você tendo que repetir tudo. Isso sempre acontece. Quem nunca, né? Tem constrangimento de todos os tipos, dos mais simples. Pessoal do vocal aqui, todo mundo já começou a solar uma música com o microfone desligado, tocar com o instrumento desligado, descabeado. Todo mundo. E às vezes a gente lembra da risada. E de vez em quando a gente está nos nossos cafés, aqui nas nossas rodas, vira motivo de alegria. Não, a gente dá risada. E aí sempre aquele que foi constrangido, ele sempre fala para nós assim, ó, vocês estão rindo porque não foi com vocês. Né? Não foi vocês que passaram aquela vergonha. A gente dá risada. E a gente entende, né, amado? Na hora dá vontade mesmo de desaparecer, dá vontade de ficar de boa. E graças a Deus o tempo passa e depois viram só histórias para a gente contar e dar risada, histórias engraçadas. Só que a gente não está falando de coisas engraçadas tão somente, né? Existe um tipo de constrangimento que ele não passa com o tempo. Existe um peso que ele não se resolve apenas mudando o assunto, esperando os dias passarem, dias após dia. E eu falo aqui do peso da culpa, sendo esse um peso que é um constrangimento silencioso. Ele aparece quando a casa está em silêncio. Ele fala mais alto quando a nossa consciência está reflexiva. Quando as lembranças insistem em voltar. E isso mexe com a gente. Esse é o tipo de coisa que mexe com a gente, o tipo de sentimento que vai mexendo com a gente. Às vezes nos faz revivermos decisões erradas, às vezes nos faz lembrar de palavras que nós não deveríamos ter ditos, de pecados que nós não poderíamos ter cometido, coisa que a gente, na verdade, gostaria de apagar da nossa história. Mas isso vem às nossas lembranças e nos constrange o coração. Junto com tudo isso, nesse processo de instabilidade reflexiva, vem o peso do julgamento também. E aí podem surgir perguntas que talvez muitos de nós aqui só fazem no íntimo do coração, para si mesmo, em pensamento. Veja, será que Deus ainda pode me receber depois de tudo que eu fiz? Será que Deus ainda pode me perdoar depois de tudo que eu falei? De tudo que eu coloquei para fora? De tudo que eu fiz? Será que o Senhor ainda vai me abençoar?
vai me perdoar. E você sabe o que é curioso, querido? É que nós vivemos numa sociedade dos extremos. Nós estamos perdendo o equilíbrio das coisas. Nós vivemos numa sociedade dos extremos. De um lado dizem que ninguém pode julgar ninguém. Você não pode julgar tal pessoa pelo comportamento dela. Você não pode julgar uma pessoa de querer se sentir como um cachorro. Um homem como uma mulher como um homem. Nós não podemos julgar. E de um outro lado, por outro lado, basta alguém errar para que seja imediatamente exposto. Basta alguém falhar, cair, para que seja imediatamente julgado. Hoje em dia, fala-se em cancelado. As pessoas não podem errar. Então, ao mesmo tempo que o pecado ele é, de fato, relativizado, o pecador aqui, por outro lado, ele é impiedosamente condenado. E aí nós podemos pensar, não faz sentido nenhum negócio desse. Esse discurso paradoxal, não tem lógica. É a grande confusão dos extremos. O mundo, as pessoas, talvez muitos que eu e você nós conhecemos, têm se esquecido da palavra pecado, do sentido da palavra pecado. Para algumas pessoas essa palavra já deixou de fazer parte do vocabulário. Mas ao mesmo tempo são pessoas que condenam, que julgam, que culpam. Sabe quem? O pecador. Era dos extremos, não faz muito sentido, não tem equilíbrio. Agora você quer uma boa para nós? E louvado seja o Senhor por isso. O Evangelho do nosso mestre aqui, ele não segue nenhum desses caminhos. O Evangelho não segue nenhum desses extremos aqui. O Evangelho, ele não ignora o culpado, como se ele não existisse, como se a sua prática não fosse um pecado, mas ele também não os destrói como um pecador, como se não houvesse esperança alguma, como se não houvesse saída. E aí, falando nisso, é exatamente isso que nós vemos aqui no texto, nessa história. É exatamente isso que acontece aqui nesse texto que nós lemos. E nessa série, amados, que nós estamos propondo aqui, Encontros com Jesus, nós temos visto que Jesus, ele se encontrava com pessoas cujos dilemas, os problemas, as dificuldades, elas continuam sendo os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades. Não mudou muita coisa. Foi há 2000 anos atrás, mas são os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades. E em cada encontro dessas pessoas com Jesus, em cada palavra, ele revelava que a resposta para a alma humana não está na religião. Isso ficou muito evidente para nós da parte do Senhor Jesus. Não está na autojustificação ou na aprovação das pessoas, mas está nele mesmo, o Senhor Jesus. E hoje nós nos deparamos aqui com essa mulher que chega diante de Jesus sem nenhum tipo de argumento, calada, sem nenhum tipo de contrarresposta à ação daqueles fariseus que a levaram no meio daquela reunião. Ela chega sem defesa, sem esperança. E ainda mais, ela chega ali sendo exposta, diante da multidão, acusada pela religião e aguardando apenas as pedras da acusação daquilo que ela havia pecado, daquilo que ela havia feito. Amados, nós precisamos pensar que essa história, ela é, na verdade, a história de todo pecador que um dia conseguiu perceber a gravidade do seu pecado diante de Deus. Talvez essa história seja a nossa,
a minha, a sua, a nossa história, enquanto pecadores que reconhecem o pecado diante de Deus. E existe um processo aqui. Novamente, como nós temos falado aqui, existe um caminho muito didático para nós. Nós vamos entender que esse encontro dessa mulher, essa própria mulher com Jesus, ele foi um caminho da culpa, com certeza. Mas ele foi um caminho da culpa até a liberdade. E nós veremos aqui que ele passou por 3 verdades que somente Jesus ele pode revelar aqui. Nós sabemos que Jesus ele é muito intencional naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E novamente, ele é intencional aqui nessa narrativa. E eu tenho certeza que ele está falando comigo e com você aqui nessa noite. Nós elaboramos um caminho aqui. São 3 verdades que Jesus propõe aqui nessa narrativa. E a primeira verdade é que a culpa nos coloca diante da condenação. Nos versículos de 1 a 6, a culpa nos coloca diante da condenação. Então, João, ele já apresenta uma tensão aqui, de cara para nós. Logo pela manhã, Jesus está no templo, ele está ensinando o povo, ele está ensinando a multidão, e era comum que os religiosos ali, os rabinos, se assentassem ali para ensinar. Então as pessoas iam chegando e iam ficando ao redor do mestre, a quem elas ouviam. Mas de repente essa reunião ela é interrompida. É como se entrasse alguém aqui agora gritando, né? A reunião seria interrompida. E aí o texto diz que os escribas e fariseus trouxeram ali uma mulher que foi pega em adultério. E eles colocaram ela no meio da multidão, exposta ali. Aí você imagine a cena. Aquela reunião ela foi parada imediatamente. As pessoas não prestavam mais atenção no mestre que falava, mas na situação, na mulher. E ela foi arrastada para aquele lugar. E nós não temos informação do seu nome, nós não sabemos quem que era aquela mulher, nós não sabemos qual era a sua idade, nós não sabemos qual era a sua história. Nós só temos aqui a informação do pecado que ela carregava ali. E foi exatamente isso que passou a defini-la naquele momento. O seu pecado. A mulher foi pega em adultério. Ela não foi apresentada ali como filha de alguém, como a esposa de alguém, como uma pessoa criada à imagem de Deus. Não, ela simplesmente é a mulher adúltera. No meio daquele povo, daqueles homens. E aí os líderes religiosos então fazem uma pergunta ali para Jesus: mestre, essa mulher aqui foi apanhada em flagrante, adulterando. E na lei o Senhor sabe, Moisés nos ordenou apedrejar essas mulheres. E aí o Senhor responde aqui para eles: tu, pois, que dizes? E aí pode até parecer para nós aqui à primeira vista que eles de fato estavam preocupados ali com a santidade da lei, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o texto aqui ele prossegue e nos revela aqui o motivo daqueles homens. Isso diziam eles tentando-o para terem de que o acusar, Jesus. Então aquela mulher não era o centro das preocupações deles. Eles não estavam preocupados com o pecado daquela mulher. Eles não estavam preocupados em expor aquela mulher, em qualquer coisa nesse sentido, de um fariseu e escriba se provar para outro fariseu. Não, eles não queriam nada disso. Eles queriam tentar Jesus. E aí eles tentavam manipular a lei ali para alcançar os seus próprios objetivos. E aí tem um detalhe importante aqui.
de fato, aquela mulher era culpada. Ela havia cometido esse pecado. Ela tinha essa culpa, carregava esse peso. O texto aqui não tenta, de nenhuma forma, inocentá-la. E o próprio Jesus, ele não vai negar essa realidade ali, né? Ela, de fato, havia, sim, transgredido a lei de Deus. E provavelmente a sua consciência já estava condenando, antes mesmo dela ouvir qualquer acusação da multidão, qualquer acusação daqueles religiosos. E talvez aqui, se nós pensarmos com sensibilidade, talvez nós podemos começar a perceber que essa mulher representa cada um de nós aqui. Talvez essa mulher representa cada um de nós aqui, cada qual com a sua culpa. Talvez, e é claro, nós não tenhamos cometido o mesmo pecado dela. Talvez nossos pecados sejam bem diferentes, né? Até como dizem hoje, pensem hoje, até socialmente mais aceitável, religiosamente mais aceitável. Só que a verdade é que diante de Deus não existe pecadores inocentes, não existem culpados inocentes. A palavra afirma isso, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A diferença de mim para você e para aquela mulher, talvez de nós aqui para aquela mulher, é que o pecado dela foi exposto ali de fato. E os nossos não. Os nossos pecados ocultos continuam ocultos. Os nossos pecados, que só a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, gente que mora que a gente conhece, continuam lá em casa. Não foram expostos. E talvez esse seja o grande dilema da culpa. Ela não é apenas um sentimento psicológico, algo que fica pairando aqui na nossa mente, um sentimento. Ela é uma realidade bastante viva, bastante palpável, uma realidade espiritual. E a culpa nos lembra que nós pecamos, não contra homens, contra religiosos, contra pessoas que nos acusam e nos expõem. Nada disso. Nós pecamos contra um Deus que é santo, um Deus que é justo. E o maior problema daquela mulher não era estar cercadas ali de escribas, de fariseus, de todo tipo de homem pensando qualquer coisa sobre ela. Não, mas era estar como pecadora diante de Jesus, diante do Mestre. E aqui nós entendemos que antes de nós enxergarmos a beleza da graça, a beleza do Evangelho, nós precisamos compreender a seriedade da nossa condição, queridos. Nós precisamos olhar para dentro, para o íntimo. Quem não reconhece a culpa, o pecado, jamais vai perceber a necessidade do Salvador. As coisas não se casam, não tem lógica. Se pecado para nós não faz sentido nenhum, que sentido tem o Salvador nas nossas vidas? O Evangelho só é uma boa notícia para quem primeiro entendeu a má notícia. E a má notícia é que nós somos culpados diante de Deus. E por nós mesmos, nós não teríamos como escapar da condenação. E é exatamente nesse ponto aqui, amados, que a narrativa bíblica, ela começa a ser transformada, ela começa a mudar. Quando toda a esperança parece ter acabado ali, a condenação parecia ser inevitável, então Jesus, olha só o Mestre, ele entra em cena aqui. E o mesmo Cristo que revela a gravidade do pecado,
também é o mesmo Cristo que revela a grandeza da sua graça. E aí nós vamos para o segundo ponto aqui, para a segunda verdade desse caminho que nós estamos trilhando aqui. E é que a graça de Cristo, ela desmascara a falsa justiça, e mais do que isso, ela oferece o perdão. Versículos 6 a 9. A pergunta daqueles fariseus para Jesus parecia não ter saída. Olha a petulância daqueles homens. Se Jesus dissesse para libertar aquela coitada, aquela mulher, ele poderia ser acusado ali por aqueles religiosos de desprezar a lei de Moisés, o grande. Se Jesus autorizasse então o apedrejamento contra aquela mulher, ele entraria em conflito, óbvio, com as autoridades romanas ali, que haviam retirado dos judeus o direito de executar pena de morte ali. E, obviamente, para nós, além de contradizer toda a sua mensagem de graça, de misericórdia. Então, humanamente falando, ali era uma armadilha. Aqueles homens eram espertos, a armadilha perfeita. Jesus havia sido pego na curva dos fariseus, daqueles religiosos. E aí a gente pode pensar aqui, quem é o bastião no mundo? O sem vergonha, que pode colocar contra a parede o mestre, o todo-poderoso, nosso Salvador. Quem é o louco que pode colocar Jesus contra a parede? O sábio. De vez em quando aparecem uns e outros aí, tentando essas proezas. E Jesus aqui, é interessante essa parte, Jesus aqui, ao invés de responder imediatamente, ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Olha que loucura isso. Aqueles fariseus estão tentando pegar Jesus ali com perguntas, tentando constrangê-lo, a sua sabedoria. Em vez de ele responder com autoridade, de formas extraordinárias, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. E talvez seja essa uma das grandes curiosidades da palavra de Deus, da Bíblia, né? O que será que Jesus estava escrevendo ali no chão? Que desenho será ele estava fazendo ali? E o que importa para nós aqui, de fato, não é o que ele estava escrevendo ali, mas o que ele fez em seguida. A palavra diz que diante da insistência daqueles homens, Jesus então se levanta e pronuncia aqui uma das declarações mais conhecidas da palavra. Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquele que estiver puro, sem pecado, atire a pedra então. Jesus dobrou a aposta ali. Pegou eles. Ele não está dizendo aqui que o pecado daquela mulher não era grave, não era condenável, não era culpa. Ele também aqui não está anulando a lei, mas ele está fazendo aqui, expondo a hipocrisia daqueles acusadores, a hipocrisia daqueles religiosos. O que havia de mais intelectual, teologicamente, naquela época. Os grandes pastores da sociedade antiga, banhados de hipocrisia, eles estavam preocupados ali em condenar uma pecadora, mas eles eram incapazes de reconhecer que também estavam debaixo da mesma condenação. É gente que sabia apontar, que sabia julgar o pecado alheio, mas ignoravam a corrupção do próprio coração. Isso é muito grave, é muito triste. E você sabe que esse tem sido um perigo que continua rondando a igreja de hoje. É um perigo que continua nos rondando. É possível conhecer a Bíblia, é possível defender a verdade, frequentar os cultos, vir em todas as reuniões.
participar da liderança, está incluso em tudo, mas ainda assim desenvolver um coração como o desses fariseus. A gente briga, né? Piadinha teológica. A igreja está cheia de fariseu. Fariseísmo. É gente que quer a igreja do seu modo. Gente que não quer provar nada para ninguém. Gente que quer as coisas do seu jeito. E se não for do meu jeito, eu não venho. Eu não apareço mais. Se não for do meu jeito, eu não faço missão. Eu não canto, eu não sirvo, eu não cultuo. Se as paredes da igreja não forem pintadas de preta, eu saio de lá. A igreja está cheia de gente assim. Igreja do hoje. Um coração que vai medindo a espiritualidade, comparando-se com os outros. Comparando-se com as coisas. Em vez de comparar-se com a santidade de Deus. Está cheio de crente comparando-se com os outros. Eu sou melhor que fulano. Eu sou melhor que ciclano. A nossa vida não é medida pelos outros. A vida do crente não é medida pela vida daquele que está no mundo. É pela santidade de Deus, do Senhor. Existe um provérbio antigo. Ele é frequentemente usado na teologia, na filosofia, muito atribuído aos puritanos, que diz o seguinte: você certamente deve conhecer. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. E a presença de Jesus ali produziu 2 efeitos naquela mulher. Teve 2 efeitos ali naquela cena. Despertou esperança naquela mulher, no coração daquela mulher, mas também revelou a dureza do coração daqueles fariseus, daqueles crentes. Então nós podemos perceber aqui algo bastante extraordinário. João diz no texto aqui, né? Acusados pela própria consciência, eles começaram a sair, um por um, começando pelos mais velhos. Tadinho deles, né? Então as pedras vão caindo, eles estão aqui, prontos para condenar aquela mulher a pedradas, indagados por Jesus, eles então ficam sem respostas, ficam encurralados, e de repente vão soltando as pedras, um a um, e não querem mais conversa, vão indo embora. As pedras vão caindo, a multidão vai se dissipando, vai diminuindo, os acusadores então desaparecem. Porque quando o homem se vê, de fato, verdadeiramente, diante de Cristo, ele deixa de olhar para o pecado do outro e começa a enxergar o seu próprio. É isso que tem que valer para nós. O nosso pecado, a nossa vida diante de Deus, aquilo que eu e você nós podemos fazer. E essa cena nos ensina uma verdade que nós não podemos esquecer aqui, que ao pé da cruz não existem pessoas melhores do que outras, crentes melhores do que outros, gente melhor do que a gente, não existe. Diante da cruz existe simplesmente uma humanidade toda caída. E uma humanidade toda dependente da graça de Deus. Essa é a verdade. Então, antes de nós sermos acusadores, nós somos acusados pela nossa própria consciência. Antes de nós apontarmos o dedo para alguém, nós precisamos lembrar que nós também necessitamos do perdão de Cristo. Necessitamos dele nas nossas vidas. E aqui o ápice da narrativa começa a acontecer. A terceira verdade é que a graça de Cristo, ela perdoa para transformar.
Existe uma ação que gera reação. A graça de Cristo perdoa para transformar. Os últimos 2 versículos, 10 e 11. Então, depois que aqueles acusadores foram embora, largaram as suas pedras da condenação, da execução de morte, e saíram dali encurralados por Jesus, com o rabinho entre as pernas. Não se viu um que ficou lá. A cena ela muda completamente. No início da narrativa havia uma grande multidão, e agora só restaram 2 pessoas ali. Jesus e aquela mulher pecadora. Agostinho descreve isso assim como um momento, com uma frase memorável, né? Restaram apenas 2 ali naquele momento, a miserável e a misericórdia. Olha que lindo isso. Apenas 2, a miserável e a misericórdia. Então Jesus ele rompe o silêncio ali e pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus executores? Aqueles que iam lhe lançar pedras? Cadê eles? Ninguém te condenou aqui? E ela responde aqui de forma bem simples: ninguém, Senhor, ninguém. Então nós ouvimos aqui, amados, Jesus responde a essa afirmação dela, e essa é uma das declarações mais bonitas do Evangelho, né? E ele diz o seguinte para ela: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Você está livre. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Que palavras extraordinárias aqui, né? O único homem naquela cena, naquele fato histórico, naquele acontecimento, que realmente não tinha nenhum pecado, era um homem perfeito, justo diante de Deus, nenhuma acusação seria válida a ele, foi justamente aquele que a libertou. Era Jesus ali que tinha todo o direito de lançar a primeira pedra ali, em direção àquela mulher, mas não. Foi exatamente ele quem decidiu não fazer isso. Isso significa que Jesus ele não está ignorando o pecado daquela mulher, porque o pecado é sério, mas pelo contrário. E também não significa que ele não está validando ali desvalidando ali o que ela havia feito, né? Naquele momento, talvez ela não entendia por completo ainda toda a extensão da graça que ela estava recebendo. Jesus estava dando uma saída eterna para ela. E nós compreendemos aqui, nós sabemos que o perdão do Mestre, ele não é barato para nós. Ele não foi barato, nós entendemos isso. Ele custou o sangue de Jesus, sangue de Filho do Deus Altíssimo. Esse é o preço do perdão. Perdão é caro. Esse dia eu estava ouvindo, não era uma mensagem, era uma entrevista de um pastor bem conhecido da nossa denominação, Hernandes Dias Lopes. E ele estava falando, eu acredito que todos conheçam ele aqui. Ele estava falando sobre esse tema do perdão e dando seu testemunho. Ele falou quando ele era jovem, ainda jovem no ministério, o seu irmão, eu acho que era o seu irmão, alguém muito próximo a ele foi assassinado com um tiro a queima-roupa. Garoto jovem morreu, foi assassinado, levou um tiro. A vida inteira pela frente, e ele contando esse testemunho. E aí ele entrou em uma crise existencial, em uma crise ministerial, em uma crise espiritual. Coitado, gente como a gente. E ele falava, eu conversava com o Senhor, como eu posso perdoar? Ele muito próximo do seu irmão. Como eu posso perdoar essa pessoa que cometeu esse crime, tirou a vida do meu irmão, que tinha uma vida inteira pela frente? E ele falou assim que depois de um tempo, e não é fácil de fato, imaginem a situação,
Talvez tenha pessoas aqui que estão segurando perdão por coisas muito difíceis, muito duras. E não é fácil realmente. E ele continuou dizendo, ele falou, olha, existia duas situações. Se eu não perdoasse aquela pessoa, eu não poderia seguir com o meu ministério. Como eu poderia falar de Deus para as pessoas, falar de perdão com as pessoas, e não perdoando aquele que tirou a vida do meu irmão? Eu não poderia ser pastor, eu não poderia continuar o meu ministério. E diz então que ele perdoou essa pessoa que tirou a vida do irmão dele. E ele é um grande pastor, um grande teólogo. Queridos, não é fácil, mas a gente não tem muitas opções. Esses tempos nós estávamos pregando aqui uma série de mensagens sobre o dilema da cruz. Todo esse processo da crucificação, de quando Jesus ele é acusado, esbofeteado, torturado, crucificado e por fim morre, ressuscita. Nós falamos sobre esse processo. Nós ouvimos aqui o tanto que aquele homem sofreu, o tanto que aquele homem apanhou, sangrou. Nós não conseguimos imaginar tamanha dor, tamanho sofrimento físico, mental, sentimental, psicológico, seja o que for. Nós não conseguimos compreender o sofrimento de Jesus por lentes de médicos, da medicina. Não existe como explicar. Sofreu o que sofreu para nos garantir o perdão. Quem somos nós? Quem somos nós para assegurar perdão? Ainda que em situações muito difíceis, muito conflitantes, nós não temos muitas opções. Não é o centro aqui, mas a palavra ela nos dá recursos para nós soltarmos. A palavra nos dá recursos para nós abrirmos os nossos corações. E aí Jesus, ele não termina dizendo apenas ali para aquela mulher, nem eu te condeno apenas, nem eu te condeno. Ele acrescenta ali, né? Vai e não peque mais. Não peques mais. Ele está mostrando para nós aqui que o perdão nunca é o ponto final da história. O perdão não é o ponto final, você perdoa, acabou os problemas. Estou livre, sai um peso das costas. Na verdade, o perdão ele é o começo de uma nova vida. O perdão ele é o começo de uma nova graça, de um novo processo. Nós podemos perceber aqui a ordem do Evangelho, a ordem dessa boa nova, desse processo didático do Senhor. E isso é maravilhoso. Jesus ali não diz, mude de vida para que você possa ser perdoada. Pare de pecar para que haja perdão. Nada disso, ele primeiro concede a graça. E aí, por seguinte, ele chama a transformação. E essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião diz para nós, obedeça para ser aceito. Obedeça para fazer parte. Obedeça para estar dentro, sentado aí. Só que o evangelho, como essa proposta de contracultura, nós sabemos aqui, ele diz para nós, em Cristo você já foi aceito. Agora você precisa viver de maneira digna. Em Cristo você já está dentro. Não peques mais. A verdadeira graça, amados, ela nunca relativiza o pecado. Ela o perdoa e ao mesmo tempo ela transforma o pecador. Infelizmente há quem use essa graça, essa maravilha da parte do Senhor como uma desculpa para continuar vivendo da mesma forma.
preso aos grilhões do pecado, da mesma maneira. Só que isso não é o ensino de Jesus aqui para nós, porque quem foi alcançado pela graça não permanece confortável no pecado. Pelo contrário, nosso ser começa a desejar uma vida de santidade, uma vida conectada com o Senhor. Então aquela mulher, foi isso que aconteceu com ela, ela saiu daquele encontro ali diferente de como chegou. Ela chegou lá, atrapalhando a reunião, o ensinamento. Ela chegou ali envergonhada, mas ela saiu dali restaurada. Ela chegou ali esperando a morte a pedras, mas ela saiu dali com uma nova oportunidade de viver. Ela chegou ali carregando apenas a culpa, mas ela saiu dali carregando uma palavra de esperança no coração, uma palavra do próprio Mestre, do próprio Jesus. E é exatamente isso que Cristo continua fazendo hoje aqui entre nós. Ele recebe pecadores arrependidos, Ele remove as suas condenações e nos envia para vivermos uma nova história, sobre a graça, sobre a unção, na dispensação da graça. Uma nova história conectada com o Senhor. Queridos, a graça do Senhor, ela não apenas nos livra do inferno, da morte eterna, do sofrimento eterno, não apenas, mas ela nos ensina também a vivermos para a glória de Deus. O Senhor Jesus, Ele sofreu o que sofreu, Ele morreu a nossa morte, para que eu e você hoje nós possamos viver a vida dEle. Em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar aqui dizendo para você que no final dessa história aqui, dessa narrativa, desse encontro tão marcante de Jesus com essa mulher e dessa mulher com Jesus, nós podemos perceber que todos nós nos encontramos nela. Todos nós nos encontramos nela. Mas também às vezes nós nos encontramos nos fariseus, rápidos em apontar o pecado dos outros, lentos para reconhecer o próprio. Algumas vezes nós somos como a mulher, culpados, envergonhados, sem argumentos diante do Altíssimo. Algumas vezes nós somos como os fariseus, acusadores, pessoas cegas para si mesmos. Só que o centro dessa narrativa não é a mulher, tão menos aqueles fariseus. O centro da narrativa aqui, da história, é Jesus. O único que era puro ali, que não tinha pecado, foi o único que não lançou a pedra. Em vez disso, ele caminhou para a cruz, onde recebeu sobre si a condenação que era não só daquela mulher, mas a condenação que era nossa também. E aí nós podemos ouvir a mensagem hoje. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós precisamos abandonar as nossas pedras. Nós precisamos entregar a nossa culpa a Jesus. E nós precisamos viver essa nova vida que Ele oferece para nós. Uma vida que foi cara, um processo que foi custoso e Ele oferece para nós. Queridos, a graça de Jesus, essa maravilhosa graça, ela não nos deixa presos no passado, ela não nos deixa presos nos grilhões do pecado, ela não nos deixa nós permanecermos em pecado, mas ela nos perdoa, e ela nos transforma, nos enviando para viver a glória de Deus. Porque quando um pecador, amado, se encontra verdadeiramente com Jesus, como nós temos visto nesses encontros, todos os pecadores se encontram com Jesus, a culpa, ela perde a última palavra e a graça então começa a escrever uma nova história. Amém? Nós cremos nisso em nome de Jesus. Nós cremos nisso em nome de Jesus.
E nós podemos nos achegar aqui na presença de Jesus, como culpados que somos, mas certos de que a graça nos alcançou, de que o Senhor nos perdoou, de que Ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar.